Olá, nós vamos apresentar para você tudo sobre o transporte de combustível no Brasil. Todos os dias são fabricados milhares de litros de combustível no Brasil. Esses combustíveis saem das refinarias direto para os postos de gasolina em todo o país, possibilitando assim a todos os cidadãos abastecer seus automóveis e irem de um lado para o outro. Muitas pessoas acham que é fácil e rápido todo esse transporte, mas por trás dessa análise é possível perceber que o trajeto não é rápido e muito menos simples. São diversos processos que precisam ser seguidos até chegar nas bombas do posto mais próximo da sua casa. Como havíamos mencionado, o processo logístico não é simples e nem rápido. A verdade é que os combustíveis viajam bastante até chegar nos postos de gasolina da sua cidade. Eles são produzidos nas refinarias e das refinarias eles vão para locais específicos, os quais chamados de bases primárias e bases secundárias, que têm como função o armazenamento destes produtos. Os combustíveis podem chegar à base primária de duas formas: por tubulações construídas em aço carbono subterrânea ou aéreas. Já a base secundária recebe o combustível da base primária pelo modal rodoviário, ou seja, caminhões-tanque. Depois desse breve resumo sobre o transporte de combustíveis, iremos falar a respeito dos seus modais de operação, que são eles o rodoviário, hidroviário, ferroviário, aeroviário e dutoviário. E para sairmos aqui hoje sabendo tudo sobre o transporte de combustíveis, meu amigo Marcos vai explicar detalhadamente cada um deles. O transporte rodoviário no Brasil é o principal sistema logístico do país e conta com uma rede de 1.720.700 km de estradas e rodovias nacionais, por onde passam 72% de todas as cargas movimentadas no território brasileiro. E com os combustíveis não é diferente, ele representa entre todos os modais o mais utilizado, pelo seu custo, facilidade e disponibilidade de estradas presentes no Brasil. Bom, o transporte hidroviário consiste no uso de corpos aquáticos como rios, mares e lagos para transportar combustíveis e diversas cargas. Seu surgimento remonta à antiguidade, visto que ele foi um dos principais meios utilizados de conquista de territórios e de mantimentos no passado. No entanto, o uso do transporte hidroviário continua sendo muito popular na atualidade, apresentando uma série de vantagens quando comparado a outros meios de transporte como o aéreo. Suas principais vantagens são seu baixo custo, a não poluição do ambiente e apresenta recurso para seu funcionamento em abundância. Temos também o transporte ferroviário, que é aquele realizado por veículos que percorrem linhas de ferro compostas por carris, por exemplo, os trens. Eles são indicados para transportar cargas pesadas, combustível, produtos de fábrica e pessoas a médias e longas distâncias, sendo um transporte pouco utilizado no Brasil por sua capacidade limitada de trânsito no território, alto custo de manutenção e fácil desgaste de sua estrutura. Agora vamos falar sobre o transporte aeroviário, que é uma modalidade de transporte realizada pelo ar, através de veículos como aviões, helicópteros, balões, dirigíveis, teleféricos e entre outros. Esse tipo de transporte é utilizado para transportar cargas e pessoas, sendo considerado um dos transportes mais seguros do mundo. Seu uso foi intensificado após a Segunda Guerra Mundial e atualmente é um dos transportes mais utilizados do mundo. No transporte de combustível, ele não é tão usado, pois se comparado a outros modais, pode se tornar muito perigoso ao trabalhar com combustíveis inflamáveis, devido à sua pressão e altura, além de trabalharem geralmente com cargas um pouco volumosas e menores. O transporte dutoviário é aquele realizado por meio de dutovias ou tubulações. Note que o termo duto significa tubos e corresponde ao local para transportar óleos, gases e produtos químicos, através da gravidade ou da pressão. Suas desvantagens são sua manutenção, desgaste e difícil instalação. Dependendo da substância, são utilizados gasodutos para transporte de gases, por exemplo, o gás natural e dióxido de carbono. Os oleodutos, transporte de substâncias derivadas e não derivadas de petróleo, por exemplo, o combustível, a gasolina, o álcool e entre outros. Os minerodutos para o transporte de minérios, por exemplo, o minério de ferro, diesel, querosene, cimento e salgemas. Carbodutos para o transporte de carvão mineral, polidutos, transporte de variados produtos, por exemplo, a água, a cerveja e o vinho. Agora o meu amigo André vai explicar para você como de fato ocorre o processo de transporte de combustível e derivados no Brasil e internacionalmente. A gasolina e o diesel, combustíveis que abastecem seu carro ou seu caminhão, são derivados do petróleo, também conhecido por ouro negro. O petróleo é um líquido oleoso que se forma em pedras subterrâneas. Seu nome vem do latim petra,
pedra mais óleo, ou seja, petróleo, óleo da pedra. O petróleo em estado natural é uma combinação bem complexa de vários tipos de hidrocarbonetos, entre outros elementos como nitrogênio, oxigênio, enxofre e íons metálicos. Quando ele é aquecido a altas temperaturas nas refinarias, dá origem à gasolina, ao óleo diesel, ao querosene e entre outros derivados. Antes de chegar ao consumidor final, os combustíveis ainda viajam bastante. Isso porque, da refinaria, eles são transportados para distribuidores que possuem as chamadas bases primárias e secundárias, locais específicos para armazenagem desse tipo de produto. Os combustíveis podem chegar às bases primárias por meio de oleodutos, tubulações construídas em aço carbono e que podem ser subterrâneas ou aéreas. Aí, grandes tanques verticais e horizontais são conectados a essas tubulações por meio de válvulas e armazenamos os combustíveis. Já no caso das bases secundárias, elas recebem o combustível das bases primárias pelo modal rodoviário, ou seja, por meio dos caminhões-tanques. Para transportar os combustíveis das bases primárias e secundárias, é preciso que as distribuidoras cumpram inúmeras regras e tomem cuidados essenciais. Todo o processo é feito respeitando-se o Regulamento Técnico de Dutos Terrestres para Movimentação de Petróleo, Derivados e Gás Natural, Regulamento Técnico ANP número 2/2011, e também o Procedimento Mútuo de Operação, PMO, que é um documento assinado pela distribuidora e pela Petrobras com o objetivo de manter a segurança operacional do transporte de combustíveis. Então, esperamos que tenha entendido tudo sobre o transporte de combustíveis no Brasil. E se houver alguma dúvida, é só voltar na parte onde não ficou bem fixado e ouvir ou ler novamente. Obrigado por assistir. Tchau, tchau!